A gente está conversando aqui, batendo papo sobre o que foi Teresópolis e o que é Teresópolis, sobre educação, né? E aí houveram modificações na educação, lógico, né? As coisas vão sendo adaptadas, mas piorou ou melhorou? É isso que eu queria saber de você, piorou ou melhorou? E você foi professor a vida inteira, né? Eu fiz o ginásio e o ensino médio no estadual. Eu também. Aí eu saí apenas no ano de 67 a 70, eu fiz minha faculdade em Petrópolis, faculdade de letras, na Universidade Católica de Petrópolis. Só que naquele tempo havia uma carência muito grande de professores do ensino médio. E o estadual, São Paulo, o Carmo, precisavam de professores. Não é mais fácil, mas era mais comum a professora chamada professora primária, que hoje leciona do 1º ao 5º ano. Então, como eu tinha sido um dos bons alunos do colégio estadual, a direção, na época, o professor Carlos Alfredo me convidou. Carlos Alfredo foi diretor na minha época. Em 1968, ele me convidou, e naquela época não havia ainda concurso, e ele me convidou e era contrato. Eu, no 2º ano da faculdade, com 20 anos por aí, comecei a dar aula. 2º ano, aí fui direto até me aposentar, 33 anos depois. Quer dizer, toda uma história. Mas e o que mudou? Hélio, eu fui aluno e professor, diretor, subdiretor, enfim. Eu acho que mudou em termos da disciplina. Isso é fundamental. Nós tínhamos uma consideração, um conceito muito grande. O professor, para a gente, era uma pessoa muito importante. E é até hoje. Só que eu penso, não estou falando de autoridade, de secretário, não é isso. A própria criança, o próprio adulto. Tem colégio aqui que eu já ouvi história de aluno ameaçar professor, ameaçar lá fora, ameaçar até com arma depois. Sim. Então isso é muito triste. Isso o que é? É a educação da família? Talvez seja. São os costumes que as crianças veem hoje piorando ainda na internet, liberada, Facebook, essas redes de modo geral, quando a criança não tem a orientação dos pais. Então acho que tudo isso foi somando. Mais a insatisfação por esse ou por aquele governo, mais a desigualdade social. Eu estava vendo um dia desse, Hélio, que 2.700 famílias, elas chegaram a trilhões de dólares de patrimônio, enquanto 3 bilhões e 700 mil pessoas, pelo que se diz, 3 bilhões e 700 milhões de pessoas, estão abaixo da pobreza. Abaixo da linha da pobreza. Abaixo do nível. É muito triste. E eu acho que isso tudo soma. Aqui mesmo em Teresópolis, você vê um desnível social muito grande. Você tem famílias aqui que são mas muito ricas, e você tem uma classe muito pobre da população em alguns nichos, eu vou colocar dessa maneira, e não isso é ofensivo, né? Tem alguns lugares aqui em Teresópolis em que a pobreza é absurdamente grande. E eu conheço esses lugares. Que a pobreza é um absurdo, e nós temos isso aqui em Teresópolis. Hélio, voltando ao meio ambiente, por exemplo, Teresópolis, nos últimos tempos, ela tem sido bem desmatada. É só andar pelo interior, não é só na cidade. Aqui, aí você sobrevoa, o cara sobrevoa, não, Teresópolis tem mato pra caramba, tem, mas vai acabando, né? Vai acabar. Então, eu conversando um dia com o Henrique Faria, pai do vereador Fidel, falei, poxa, Henrique, esses empresários podiam, principalmente quem está desmatando o município, podiam se juntar, fazer uma creche, faz um grande loteamento, faz. Vai dar emprego também, vai pagar mais imposto, vai, enfim. Mas faz uma creche naquele local, uma creche para as crianças. Pega algum lugar e faz um reflorestamento. Também, mas aí, porque a creche hoje é o início, então se você puder, desde novinho, a criança, tudo como as pessoas que têm condições, graças a Deus que eu pude fazer com meus filhos e muitos outros pais podem fazer, né? Iniciar a criança desde novinha,
Hoje você fica na dependência só do serviço público e a demanda é muito grande e não dá para atender, porque a oferta nem sempre acompanha a demanda com essa desigualdade social cada vez aumentando mais. Aí eu falando com o Henrique, ele disse, ô Hélio, para de bobagem, quem pensa isso é você, quem pensa isso eu faria, meu irmão. Essas pessoas não estão nem aí, não querem saber onde é que está o pobre, se ele precisa de creche, se ele precisa começar desde novinho, a criança da escola. Então, mas, Hélio, em relação propriamente à educação, eu acho que ela evoluiu em termos tecnológicos. Agora, em termos de raciocínio, de inteligência, nisso aí, dificilmente hoje você pega um adolescente que lê. Olha, eu fui atraído, veja bem, a minha primeira profissão de jornaleiro, porque lá na Barra não, devia ser em outros bairros também. A gente acabava o primário, a gente tinha que trabalhar. Nós éramos nove irmãos, 9 filhos. Meu pai pedreiro e minha mãe dona de casa, fazia tudo. Ora, eu saí do primário e entrei logo como jornaleiro. Jornaleiro, antigamente, era banca de jornal. Banca mesmo, aquelas prateleiras que ficavam em alguma loja. E na farmácia, onde eu trabalhei, primeiro eu entrei como jornaleiro. Entendeu? Vendia jornal. E ali, a leitura me atraiu. Foi ali. Entendeu? Mesmo assim, depois, como adolescente, eu tinha dificuldade de comprar livro. Não é fácil, não. Hoje, eu vou comprar um livro hoje, os livros são caros. Eu sei que a escola fornece material gratuito, mas, às vezes, os livros que poderiam ser lidos pela adolescência e pelos adultos não existem, não tem. Como é que você entrou na vida pública? Como é que você se transformou e virou vereador? Então, como professor, a gente, na década de 70 e tal, a gente criou em Teresópolis a Associação dos Professores de Teresópolis, APT. Que foi a semente de um futuro, hoje, o sindicato, né? Hoje tem um sindicato das escolas públicas e um sindicato estadual, municipal. O sindicato municipal, mas tem ainda um sindicato das escolas privadas, dos professores que trabalham nas escolas privadas. E aí a gente fundou, e aí houve estímulo, você devia se candidatar a vereador. Eu fui primeiro presidente da PT fui eu, e depois entraram outros colegas, o professor Paulo Maia, e muitos outros que estão por aí. E aí me incentivaram e eu vim candidato. Em 82, com Teófilo Faraco, Teofim Faraco da farmácia. Na época existia ainda a sublegenda. Veio o Celso Dalmaso, César Matar e Teófilo Faraco. E aí eu vim candidato no grupo do Teófilo. E o MDB, que era partido predominante na Câmara aqui, fez 10 vereadores. Fez 9 vereadores. Eu fui o 10º. E o prefeito da época achou por bem não me chamar como primeiro suplente para chamar um dos vereadores para ocupar algum cargo. E eu fiquei na primeira suplência durante 6 anos. Depois, sim, em 88, eu vim candidato. Aí me elegi vereador. Foi a primeira vez. Depois, perdi a reeleição. Não fui, por uma série de razões. E o prefeito que entrou, com quem eu estava, o prefeito Luiz Barbosa, aí me convidou para secretário de Cultura, depois secretário de Governo. Aí fui caminhando. Depois entrou o presidente da Câmara, mais tarde um pouco, o Zé Carlos Faria. Porque como eu fui vereador junto com ele, a gente foi muito bom na presidência depois aliás, Noel Teixeira também, mas Faria era colega. E Noel me convidou, junto com o Teco e todos os vereadores, logicamente, para elaborar a lei orgânica. Então, durante o nosso mandato, a gente elaborou a primeira lei orgânica do município. E aí seguimos. E mais tarde, depois de aposentado como professor, eu sempre gostei de trabalhar.
Ainda fiz concurso para a Justiça Federal e trabalhei 13 anos na Justiça Federal como analista. E aí me aposentei definitivamente, porque aí chega Você tem também. quantos filhos? Eu tenho um casal. Um casal. Tenho Quantos netos? Vicente Delgado, que mora em Brasília, a Raquel Delgado, que mora em Santo André. Os dois casados. Ele me deu o neto, que é o Lucas, e ela me deu o casal, a Júlia e o Murilo. Tá. E como é que teus filhos e você, um neto só? 3. Qual é a idade deles? A mais velha com 11, a Júlia, Sim. e 2 com 7. Ah, são crianças. São ainda. novinhos. É. Porque, e como é que teus filhos veem essa vida espetacular que você teve, uma vida de educação ao povo teresopolitano, não só como professor, mas como professor, como secretário de governo e depois também trabalhando pela justiça? Ele sempre tem um orgulho natural dos filhos, Isso, né? da família, então isso é muito importante. Então, a família aqui, a família Delgado, é muito grande. Porque o José Manuel Delgado, que veio da Espanha e foi morar no Espanhol. Por isso que se chama Espanhol. Ah, vamos lá no Espanhol. Lá mora o Espanhol. E ficou. O José Manuel Delgado. E ele casou a primeira vez com pelo casamento. A primeira vez foi com a Júlia Delgado. E depois ficou viúvo cedo e casou com a Clara de Souza Delgado. Aí teve mais uma leva de filhos. Então, todos Delgado por aí que aparece, pode ter certeza que... É da família. É do José Manuel Delgado, ou da Júlia ou da Clarinha, da vovó Clarinha, um deles. A Lúcia era sua irmã? É minha irmã. Nós éramos 9 filhos. 3 homens, infelizmente já se foram. O Eli e o Silvio, mais recente. E são as 6 mulheres lá. Estão aí todas? Graças a Deus. Estão todas. A Lúcia foi minha colega de escola. Isso. Colégio estadual. Isso mesmo. A gente estudou junto aí no Colégio Estadual Edmundo Bittencourt. E antes era no Higino da Silveira, para depois esse enorme colégio que tem ali agora, que chegou a ter mais de 3.000 alunos, e hoje está praticamente... Está semi-ocupado, infelizmente. Eu já tinha sugerido a alguém aí da cidade, que seria até interessante conversar isso no dia com o prefeito, porque a prefeitura, não sei se paga ainda, mas pagava um aluguel daquele imóvel da Reta, pertinho dos Correios, onde funciona o ERJ. Sim. Aquilo era pago. Ora, se tem um espaço que é do Estado, a UERJ é do Estado, por que não ocupar uma parte do Edmundo Bittencourt, gente? E seria ali a universidade. Lógico, entendeu? Mas se as pessoas observam, não querem desagradar, mas eu acho que só poderia agradar. Aí, Leonardo, a ideia, ó. Olha a ideia. Isso aí. São coisas que têm que ser aproveitadas, né? Professor Hélio Delgado, eu quero agradecer muito a tua participação aqui no programa, Hélio, mas o Vanderlei já tinha me cobrado isso. Quando é que você vai trazer Hélio Delgado aqui no programa? Tem que trazer Hélio Delgado aqui no programa. Ele tem que contar um pouco da história dele. E você tem história para contar, né? Estamos aí. Graças a Deus, te agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E um abraço a todos. Um beijão pro Lucas, que veio de Brasília, tá assistindo a gente? Passando uns dias lá com a gente. Ele, a mãe, com a vovô, com o vovô e com a vovó. Eu também tenho um Lucas, também, meu neto também, Lucas. Um deles. Lucas, um beijo para você, um beijo para toda a família aí, família Delgado. É enorme prazer em ter aqui o professor Hélio Delgado, meu amigo aí de longa data e com uma vida espetacular aqui em Teresópolis, né? As pessoas vêm passando assim na rua, não sabem quem são. Tem um grupo que se formou essa semana, Hélio, quer dizer, está sendo formado novamente, são um grupo dos radialistas aqui de Teresópolis. A ideia é fazer um churrasco, fazer uma confraternização. Então ontem botaram assim no grupo, olha aí, algumas vinhetas antigas da Rádio Teresópolis, coisa de 40 anos atrás, né? Aí botaram essas vinhetas e aí um companheiro escreveu lá assim, olha, atenção os dinossauros da imprensa de Teresópolis para vocês ouvirem. E eu tô lá, né? Porque já são aí 40 anos. Aí eu botei lá assim, se os dinossauros não existissem lá no seu início, hoje vocês não estariam aqui.
radialista. Só para encerrar, a gente já mandou beijo. Um dia eu fui ao Bradesco, Itaú, num deles. A menina me identificou. Hélio Delgado? Meu Deus, eu fui criada ouvindo. Minha mãe, desde pequena, ouvia você na rádio. Falei, não, filha, deve estar havendo alguma confusão, porque eu participei do programa na antigo debate do Delcio Monteiro. Eu falei, só pode ser o Hélio Carraceno. Eu sou o Hélio Delgado. Os dois somos calvos. Não, mas você ia lá na rádio na época do Aos sábados. Monteiro. Aos sábados, do programa debate. Pois é. Mas não o programa diário. A mãe ouvia todo dia. Eu falei, todo dia não era eu, era o Hélio Carraceno. Porque durante muito tempo eu fiquei à frente do programa Debates. E com o Delcio Monteiro eu fiquei 11 anos, eu e o Delcio Monteiro dividindo a bancada, dividindo a mesa. Meu programa ia de 9 às 11 e às 11 entrava o dele junto comigo, que ia de 11 ao meio-dia, que era o encontro diário com o Delcio Monteiro. Eu tenho muita saudade do Delcio. Com certeza. Ensinou muito a mim. mim? Renato Ferro. Até me estimulou, porque eu tenho muitos artigos publicados, que estou juntando para um dia editar um livro. E o Delcio Monteiro, o Rubem Alsina e o Renato Ferro foram essenciais na minha vida em termos de escrever, de estimular, porque o jovem, ele às vezes gosta de escrever, sabe escrever, mas ele fica naquela, onde é que eu vou fazer? O que eu vou fazer com isso? Então, o proprietário de jornal, um responsável por um jornal, ele sabendo, ele estimula a criança, o jovem, o adulto, até o adulto, eu escrevi muitos artigos já depois de adultos. Então, essas três pessoas me influenciaram muito. Os 11 anos que eu convivi diariamente com o Delcio, eu às vezes queria fazer alguma coisa, ele falava para mim, não faça. Em termos de imprensa, de rádio, essas coisas, não faça. Aí eu ia estudar e ver por que, se eu fizesse, ia dar errado. Aí eu não fazia. Delcio Monteiro. Obrigado, Hélio. Hélio Delgado, professor Hélio Delgado, ex-vereador, ex-secretário e agora aposentado, né? A gente vai para o comercial, a gente volta já. Um show de notícias e eu vou junto até meio-dia.